gente, meu nome é Lebruni e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje eu vou mostrar quais são os materiais que eu mais uso quando eu faço pintura com giz pastel oleoso. Começando pelo essencial, que é o giz pastel oleoso. Sobre a marca, eu não vou falar muito porque eu já fiz um vídeo bem completo comparando várias marcas e eu vou deixar aqui o link. Então quando você terminar de assistir esse vídeo, você vai até lá dar uma olhada. Mas se você é iniciante, pode começar pela caixa de giz pastel da Pentel. Bastante gente vem me perguntar se é legal começar por a caixa de 50 mesmo ou se pode começar por menores. Eu indico começar ou pela de 36 ou pela de 50 se você souber que de fato você curte giz pastel oleoso. Se ainda é um material que você não conhece, aí sim, vai numa caixa bem pequenininha que aí você testa em casa, vê como é que funciona, vê se você se adapta. Só que se você continuar com uma caixinha muito pequena por bastante tempo, você vai ficar muito limitado, porque as cores que vêm são poucas, você não vai conseguir criar tantos tons. Então quando você tem uma caixa ou de 36 ou essa daqui de 50, você fica com uma gama bem maior para experimentar. Fora que não é uma caixa tão cara assim, o preço médio tá entre 35 e 45 reais, essa de 50, e eu acho que vale a pena o investimento. Agora eu vou falar do segundo material que eu acho tão importante quanto o primeiro, que é o suporte. Uma característica interessante do giz pastel é que ele se adapta a muitas superfícies. Então dá pra você usar em telas, nesses papéis aqui, tipo papelão, capa de caderno. Esse daqui é pra encadernação. Tem versões coloridas e tem versões assim nesse meio cru. Eu gosto bastante de como ele responde a essas superfícies. São superfícies que dá pra você já pendurar na parede, porque elas têm uma resistência bem legal e elas são bem baratinhas. Também dá pra usar com papel craft, ele dá uma textura bem interessante. E é só legal se atentar que o papel craft ele tem dois lados. Um lado que ele é mais encerado e outro lado que ele parece mais cru. É pra usar no lado cru e não no lado encerado, senão não vai ficar tão interessante assim. Eu gosto muito de usar giz pastel oleoso com papéis de aquarela, porque eles têm uma gramatura um pouquinho mais alta e tem texturas muito diversificadas. Esse daqui, por exemplo, é o bloco Mix Media da Canson, ele é 300 gramas, os dois são 300 gramas na verdade, mas ele tem tanto uma textura um pouco mais com uma carinha de artesanal assim, quanto uma textura bem padronizada. Então dependendo do desenho que eu vou fazer, eu posso escolher isso. Ah, eu esqueci de falar, gente. Tirando esses papéis que eu uso, tem essa listinha aqui de papéis que eu indico pra você usar. O My Paints da Canson, eu acho ele perfeito, maravilhoso. Ele tem várias cores, mas tem todos esses outros aqui que tem uma variedade bem grande de valores. Mas, enfim, papéis que eu recomendo. E por fim, um suporte que eu também tô gostando muito de usar, que é relativamente novo pra mim, é a madeira. É um material que, assim, a gente não vê vendendo em papelarias, então não é uma coisa que passa muito pela nossa cabeça. Só que, historicamente, é uma superfície usada para pinturas em óleo, então também funciona super legal. Só que você precisa preparar a superfície, você não pode chegar nessa superfície e só pintar. Você até pode, mas a probabilidade de mofar, de não dar tão certo, é bem alta. E aí a gente entra no nosso próximo material, que é a preparação do suporte. Eu uso gesso acrílico, que é super baratinho também, tem em vários lugares. É só misturar ele com um pouquinho de água e passar com o pincel. Eu faço umas 3 a 5 camadas, depende da superfície, depende de como tá o clima, depende de como eu tô achando que tá o resultado, do que eu quero fazer. Enfim, tem muitas variáveis, mas vai de 3 a 5. Eu passo com o pincel assim, espero secar e depois passo com o pincel assim. Dá pra passar no papel, dá pra passar na madeira, dá pra passar em várias superfícies, na tela também. Depois que eu faço essa preparação, eu gosto de fixar o meu desenho onde eu vou trabalhar. Então pra isso eu uso essa fita aqui da 3M. Ela é uma fita que não rasga o papel, mas pra isso secador e eu aqueço um pouquinho só as margens ali da pintura onde tá a fita e aí eu tiro que não rasga o papel. Eu já rasguei muito papel, já perdi muito trabalho, então é uma dica também. Eu acho que vocês já estão percebendo que a maior parte dos materiais aqui vai do gosto de cada um, são muito opcionais, né? Tirando o suporte e o material, de resto você pode inventar como você quiser. De fato, eu tô falando as coisas que são úteis para mim.
Então, continuando nesse raciocínio, às vezes eu gosto de fazer esboço. E aí, pro esboço, eu não acho legal usar grafite, porque é um material que não mistura muito bem com o giz pastel. Então, se você passa uma coisa com grafite, fica ali o restinho dele, e quando você vai passar o giz em cima, pode manchar muito a sua pintura. E aí eu não acho tão legal. Então eu uso ou essa lapiseira aqui, que ela é da Cis, ela é 05, e aí eu uso com esse grafite aqui, que é um grafite vermelhinho, ou eu uso sanguínea. A sanguínea é este material aqui, é um lápis, ele é meio carinho assim, em torno de uns 15 a 25 reais, mas ele é perfeito pra usar com giz pastel, é tipo o material correto se você quiser seguir a técnica à risca. Então você vem, faz seu desenhinho e aí depois quando você passar o giz em cima, vai sumir. Então, esse daqui é o melhor material. Tirando essa sanguínea, eu tenho outros materiais, mas eu uso para fazer detalhe no meio da pintura ou no final da pintura. Eu tenho, por exemplo, esse lápis aqui da Lyra, que é um pastel seco. Eu uso ele para fazer, por exemplo, cílios, os pelinhos da sobrancelha ou essa marcação aqui do cabelo. Eu tenho alguns outros também, que são da Staedtler. Tenho outras sanguíneas. E um material que provavelmente vocês devem ter em casa é o lápis aquarelável. Ele também é um material que responde bem. Então você não precisa investir numa sanguínea se você não quiser. Só pega um lápis tipo mais clarinho assim, ou no tom que você quiser fazer o seu desenho, e aí faz com eles que depois ele também vai dar uma sumida. Não fazendo com grafite, tá tudo certo. Mas se de qualquer jeito você quiser usar grafite no seu trabalho, eu indico usar um limpa-tipo, que é isso daqui. É uma massinha assim, é uma borracha com uma massinha. Você vai passar ela no papel, ou com batidinhas, ou fazendo esse movimento aqui, que aí ela vai tirar o excesso de pigmento, tipo aquele pozinho que fica na folha, só que ela não vai apagar que nem a borracha. Então você vai continuar vendo ali o seu desenho e vai poder trabalhar em cima. Mesmo usando minha sanguínea ou essa lapiseira com grafite vermelho, eu gosto de usar ela quando eu tô fazendo desenhos que tem muito branco, que tem uma transparência alta, né, um giz que é bem transparente. É legal usar, porque aí não fica nenhuma marquinha de esboço embaixo e eu gosto bastante. Continuando nesse lugar dos detalhes da pintura, eu gosto de usar também brancos, porque eu sinto que no giz pastel o branco é uma cor problemática que eu não consegui resolver, por exemplo, com um lápis pastel branco. Eu acho que nunca fica o branco no tom que eu quero. Então eu uso ou a caneta Posca, né? Ela tem essa aqui que é bem fininha e ela tem vários tons, então eu tenho várias delas. Ou eu uso essas canetas em gel também, são bem boas. Eu gosto mais dessa Jelly Roll da Sakura do que dessa outra aqui. Eu acho que o branco nela fica bem mais branco e ela pega em cima do giz pastel, que eu acho que também é um problema. Eu acho que essa daqui não pega muito bem, acho que ela fica tirando o que tem em cima. E o legal também dessa daqui da Sakura é que ela tem vários tamanhos. Essa daqui é o 05, mas eu acho que tem menores e tem tamanhos bem maiores do que esse daqui. E aí tem outros materiais que eu gosto de usar pra fazer algumas técnicas específicas, e se vocês quiserem eu também posso gravar vídeo mostrando quais são essas técnicas, mas eu gosto sempre de ter uma caixinha de palito de madeira, que eu acho que eles são muito bons pra tirar o excesso e fazer alguns efeitos. Se você não gostar de usar o palitinho, também dá pra usar a ponta de uma lapiseira. É só você colocar o grafite bem lá pra dentro, pra não sujar a sua folha, e aí você vem fazendo o que você quer fazer. Eu vejo muita gente que gosta de usar o esfuminho, e por um bom tempo eu também fui bastante adepta ao esfuminho. Eu ainda sou quando eu tenho superfícies bem pequenininhas pra preencher, assim, tipo alguma parte do olho, por exemplo, que tem o papel ali, a textura branca aparecendo. Aí às vezes eu não quero isso, aí eu vou lá com o esfuminho. Mas recentemente eu aprendi uma coisa sobre a textura dos papéis. O esfuminho, ele já vem pronto pra gente no papel X que ele é feito. Então, o que acontece? Você tá usando uma folha cheia de textura, por exemplo. Aí a textura dela é assim. O esfuminho, ele é bem lisinho e ele tem um outro papel na composição dele. Então ele é, por exemplo, assim. O que vai acontecer é que você vai passar e as coisas não vão se encaixar, né? Ele vai ficar assim e aí não vai funcionar tão bem. Agora, se você usar a mesma folha que você já está usando para desenhar para esfumar, vai dar tudo certo. Por quê? A folha é assim. Aí você vai pegar a mesma folha que você está usando. E aí você vai friccionar elas, as texturas vão se conectar. E aí vai ter um resultado mais interessante, assim, vai funcionar melhor e não vai sair caro que nem nunca sai um esfuminho, né? Você só vai pegar ali um pedacinho da sua folha e usar aquele pedacinho, show!
Eu tô aprendendo muita coisa sobre giz pastel esse semestre, então eu tô fazendo alguns experimentos. E aí, tem vezes em que eu não tenho o tom de giz que eu preciso. E aí dá pra ou eu misturar ele e fazer o tom de giz que eu quero, ou dá pra eu usar tinta óleo. Eu deixo nessa caixinha aqui as minhas tintas. E aí eu uso elas conforme a minha necessidade, assim, eu tenho alguns tons, por exemplo, em dourado, que eu acho interessante, ou às vezes eu quero uma textura maior, então eu só pego essa tinta aqui e aplico com o pincel mesmo, porque o giz pastel oleoso, ele nada mais é do que uma tinta óleo, só que com algumas modificações, assim, mas são os dois materiais que melhor conversam. Então se você quiser algum tom que você tem na tinta óleo, mas não tem no giz pastel, tá tudo bem você usar os dois juntos. Mas se você não quiser usar tinta óleo, tem outros jeitos de você conseguir o tom que você precisa. E aí pra isso tem duas maneiras. Uma é fazendo o seu próprio giz pastel, que pra isso eu preciso de um outro vídeo, então se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários que eu gravo pra vocês como é que eu faço os meus próprios tons de giz pastel. E o outro jeito é usando um solvente, que nesse caso é terebentina, mas você pode usar Ecosolve. Eu vejo algumas pessoas usando óleo, tipo óleo de bebê, óleo de linhaça. Particularmente eu não gosto muito do resultado, eu acho que mancha muito a folha e eu acho que não conversa tão bem assim com o giz, porque o giz já tem uma carga de óleo bem alta. Então eu indico usar o solvente mesmo, porque o que ele vai fazer é dissolver o seu giz. Então ele vai transformar essa barrinha que a gente tem em uma tinta líquida mesmo. E aí pra isso eu uso um pratinho, coloco um pouquinho do meu giz que eu quebro com uma espátula, jogo uma gotinha bem pequena da terebentina e aí eu fico amassando com a espátula até conseguir a cor que eu preciso, da textura que eu quero. E aí eu aplico com pincéis. Eu deixo esses pincéis aqui só para pintura a óleo. Normalmente eu faço essas misturinhas para fazer detalhes também. E misturo ali meu giz na terebentina e tudo certo. Depois que eu acabo a pintura, eu gosto de aplicar um fixador. E aí eu uso esse daqui da Acrylex, que ele é em spray. Eu nunca testei passar algum verniz em cima, tipo com pincel mesmo. Eu tenho medo de, tipo, acabar machucando a minha pintura, então por isso que eu gosto do spray. Ele não foi muito carinho e ele dura bastante. E aí é legal, tipo, você acabar a pintura e deixar ela uns dias secando. Você vai perceber que, tipo, a oleosidade do giz muda, que na hora que você tá usando, ele fica meio grudento, ele tem ali um certo brilho, e aí depois ele fica um pouquinho fosco, as cores escurecem um pouquinho. Aí é nesse momento que eu passo o fixador. E o último material que eu costumo usar é para guardar as minhas pinturas. Quando eu faço alguma coisa num caderno, eu gosto de deixar uma folha de papel manteiga no meio, que aí vai fazer com que a pintura não suje o outro lado e também vai proteger a pintura. Às vezes, quando eu deixo meus desenhos guardados em pasta, eu coloco a folha do desenho, papel manteiga, a folha do desenho, papel manteiga, que aí eu acho que protege bem a pintura. E esses são todos os materiais que eu uso quando eu tô fazendo uma pintura com giz pastel oleoso. Espero que alguma dica aqui tenha ajudado vocês. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Curte o vídeo, por favor, isso me ajuda muito. Compartilha com seus amigos e não esquece de se inscrever aqui no canal, que eu tô tentando cada vez trazer mais vídeos para vocês. É isso, um beijo, tchau, tchau!